Beleza, aqui formulário de hoje, primeira parte do formulário. Perguntei de novo aqui sobre music genres, que eu queria saber agora com os gráficos para eu saber aqui os preferidos de vocês. Vocês podem escrever também, que vai dar para me olhar direitinho. Mas é pura curiosidade mesmo e sei lá, às vezes eu coloco aí uma atividade com música para vocês. Quem sabe? Coloquei aqui também isso daqui porque eu quero que vocês pratiquem mesmo. Vocês estão em casa, mas tentem pronunciar as palavras aqui. A atividade de hoje tem até a forma de pronunciar algumas palavras, mas realmente a gente aprende em qualquer língua, a gente aprende mais ouvindo e falando. Não adianta você tentar ficar lendo, não adianta você ficar tentando só escrever. Você precisa muito falar. Quando você fala, é como se o negócio se tornasse real. Então falem as palavras, pratiquem. Eu coloquei aqui as 20 palavras mais usadas no inglês, que é muito interessante, que acho que eu vou tentar passar de 20 em 20 para vocês toda a atividade, porque tem um dado que diz que as 100 palavras mais faladas em inglês, que é muita pouca coisa. 100 palavras são metade de qualquer texto já escrito no inglês. Então, se você sabe essas 100, você já consegue ler metade de qualquer texto. E com 1000 palavras, que na verdade nem é muita coisa, com 1000 palavras você já consegue se comunicar normalmente, se comunicar bem numa língua, se você sabe essas 1000 palavras mais faladas da língua, que são as palavras do dia a dia que você conversa e as que a gente mais usa. E dizem que qualquer nativo de qualquer língua, a gente, por exemplo, que fala português brasileiro, a gente sabe em média 20.000 palavras, que parece muito, né? Mas nem é tanto assim. E a gente usa, esqueci agora, mas a gente usa de verdade assim umas 5.000. Então 1000 palavras é pouca coisa. Então, bora lá, as 20 palavras mais faladas no inglês são the, você já conhece, né? Que tem o TH, esse TH do the que vibra, que eu até coloquei aqui, que é com a língua atrás dos dentes, que você já sabe, né? O the book is on the table, the boy. O of, ele se escreve OF, mas realmente tem som de V, a gente fala of, son of a. O to, você já vem muito, and, tranquilo, muito fácil, in. Isso é interessante que o i no inglês você já sabe, né? Claro que o i no inglês ele não tem o som de i que a gente conhece, ele tem o som tipo de e. Então é uma dificuldade muito grande dos brasileiros. Eu mesmo às vezes erro a pronúncia desse e, que é tipo um n. Então a gente não fala in, a gente fala in. Is, a gente não fala is, é is. The boy is, e o it. Número 9, you, você já sabe, muito fácil, né? That, aquele, aquela, that, mesmo o TH do the, número 1. Número 11, he. Você já sabe também, né, que o H no inglês ele tem esse som de R que a gente conhece. Número 12, was. Número 13, for. 14, on. 15, or. I like it, or. 16, with. Dessa vez o TH ele tem um som voiceless, né, que a gente fala, é um som que não vibra. Então, a gente tem aqui o the, that, e o 16 aqui, with. Mesma coisa, a língua lá atrás, só que dessa vez não vibra, é só assoprar. With me, let's go. 17, as. 18, I. 19, 19, his. And 20, he. Oh, they. Mesma coisa, a língua lá atrás e assopra, né? The. Tem aqui as dicas da pronúncia. Eu falo aqui do R, né? Que é o R caipira no inglês. O R sozinho aqui na pronúncia a gente fala igual a gente fala or. É o R retroflexo, que é o R com a língua lá atrás. Peço aqui para vocês colocarem tantos de palavras que vocês já conhecem. E eu falo que eu acabei de falar, né? Que com 1000 palavras é pouca coisa. Eu falo aqui, né? 3 palavras por dia. Com quanto tempo você aprende as 1000 palavras? Faça umas contas aí, sobe 1, vai 2, supletivo. E aqui tem uma partezinha de revisão de novo, para vocês escreverem em inglês, vocês marcarem aqui, escreverem essa daqui em inglês, que tem que estar certinho, do jeito que eu pedi ali para dar certo, 10 pontos para vocês. Escrever você gosta de pizza, forma de pergunta, hein? Lembrei, eu coloquei aqui, forma de pergunta. Opa, resposta, acho que eu dei spoiler. Vou ter que apagar o spoiler. Bora lá, nonos anos. O conteúdo de vocês desse bimestre praticamente todo é os verbos modais, os modal verbs. A gente está aqui dizendo que mudando o modo da frase.
Exemplo, oh my god, he can fly. Esse can aqui é o modal, he can fly. Eu coloquei um monte de gif aleatório, mas... Outro exemplo, he cannot cook well. É o verbo modal aqui na negativa. Acho que deve ser o conteúdo que eu acho mais legal no inglês, ó, de ensinar e de ter aprendido. É bem fácil, é bem simples e é bem legal também, é bem útil. A gente usa bastante, a gente usa muito. O futuro em inglês que a gente mais usa é o will, que é um verbo modal. E eu coloco aqui o que são, o que comem, o que vivem, são verbos que têm função de transmitir uma ideia. E vocês vão ver que eles têm como se fossem duplas. Tem uma forma de certeza e uma forma de incerteza. Então, a gente tem os verbos modais aqui que eu coloquei, os mais usados é o can, could, must, should, will e would. Então, se eu falo can, tem a forma dele could, tem o must e tem um should, e tem o will, tem um would. É como se fosse um posso e um poderia. E quando a gente fala assim, eu posso ir ao banheiro, a gente tem o could, eu poderia ir. No inglês, quando a gente vai pedir as coisas, pedir alguma coisa, a gente vai na padaria, eu queria, então a gente não fala eu quero, a gente fala I would, a gente não fala eu posso ir ao banheiro, a gente fala não, poderia, I could. Então tem essas duas formas, o can, could, o must e o should e o will, would. Se você aprende um, você aprende o outro, que eles são bem parecidos, tirando o must e o should, né? Mas você pode ver que o can e o could é a mesma coisa, só que a forma mais incerta dele é o com would. Tem o will e tem o would. E vocês vão ver também que eles servem como auxiliar, né? Vocês viram agora na revisão com o presente simples que a gente usa do, né? Para formar perguntas a gente usaria aqui o do you go, do you like, do you play. E a gente pode usar os modais no lugar deles. A gente vai usar os modais no lugar desse auxiliar. Então, em vez de falar do you, a gente vai falar can you, will you, would you, must you. Mesma coisa nas negativas, né? A gente usava... Bora ver se a gente acha aqui uma negativa. Negativa, a gente usava aqui o don't, a gente tem o can't. You know, he can't, I can't. A gente só colocar o not na frente vira negativa. Então a gente pode falar cannot, could not, must not, should not, would not, will not. Beleza? Realmente é bem simples, o negócio é só ideias e botar em prática. A ideia de cada modal, né? Que a ideia de poder, conseguir, a ideia de dever, a ideia de conselho, né? O should, você deveria, o will, que é a ideia do futuro, irá, será, e o would, que é o iria, seria. E outra coisa que é importante é que vocês vão ver que o will e o would a gente pode juntar com o verbo. Então se eu falo I will play, eu irei jogar, você também pode falar eu jogar, se eu falar I will play, eu irei jogar, você pode falar eu jogarei, em vez de falar irei jogar. Você pode falar I would play e significa eu jogaria. Você não precisa traduzir uma por uma. Então vocês vão ver bastante isso. Depois de ver tudo isso daqui, vocês vão marcar bonitinho, acertar as questões aqui. Como é que seria eu consigo jogar futebol? Marca aqui bonitinho. I will survive. Marca aqui a questão certa. A negativa também aqui está tudo explicadinho. Eu acredito que 99% de vocês vão acertar. Marca aqui. Na interrogativa também, né? Igual eu falei, o modal vem no começo. E depois eu pergunto aqui de novo para ver se vocês lembram. Vocês sempre acertam tudo. E tem uma questão pessoal aqui das coisas que vocês conseguem fazer. Can you, né? Tipo, vocês conseguem, vocês podem. E eu tenho aqui, né? Can you play guitar? Aí você vai colocar I can play guitar, I can cook food, I can speak in English, I can speak Portuguese, I can dance, I can play basketball, I can sing, I can drive a car, I can draw well. E tem aqui a parte dos outros, se você quiser colocar outra coisa que eu não botei, coloca aí. E tem uma questão aqui, pessoal, que é muito legal, que vocês vão colocar aqui, in my life I will, tipo, na minha vida eu irei, vocês vão colocar uma coisa que vocês irão fazer. Então é só colocar o verbo na frente que vocês irão fazer. Pergunta importante aqui para vocês responderem, spoilers, e... Enfim, essa é a parte dos modais, né, parte 1, para introduzir aqui os modais.
Qualquer dúvida, coloca lá no final das sugestões. E é isso aí. Abraços and see you in the next exercise. Bye, students.